Terceiro episódio sobre abuso espiritual e sobre sistemas religiosos abusivos. Falamos no primeiro episódio sobre o que é um sistema abusivo, como ele funciona, né? Falamos sobre as primeiras características. Ontem continuamos falando sobre essas características, que são autoritarismo, aparência externa, proibição de críticas, perfeccionismo e desequilíbrio. E hoje nós vamos falar como é que Deus vê isso. Qual é a visão de Deus para alguém que é levantado por ele, quando é levantado por ele? Porque eu vou te dizer uma coisa, muitos desses líderes religiosos abusivos, eles realmente têm um chamado de Deus. O problema é que quando eles começam a desenvolver o seu ministério, algo vai tomando conta deles e a percepção de como é fácil manipular as pessoas e como isso massageia o seu ego e atende suas expectativas e suas necessidades. Assim ele vai começando a caminhar por um caminho de abuso, de manipulação. Outros não são chamados por Deus e veem ali uma oportunidade de obter ganhos com base na fé alheia, com base na boa vontade alheia, nos bons corações que vão se achegar, porque o discurso de um líder manipulador e abusivo é um discurso que usa a palavra de Deus. Eu vou falar aqui palavra de Deus no sentido dos cristãos, né? Aqueles que entendem a Bíblia como palavra de Deus. Ele respalda as suas atitudes e o seu abuso com algo que é inquestionável, que é a palavra. Só que ele distorce a fim de que ela dê suporte aos seus devaneios espirituais. E aí Deus, o que é que ele vê? Como é que ele enxerga? O que é que ele diz para esses pastores, para esses líderes, e não só pastores, mas em outras religiões, quer sejam cristãs ou não, certamente tem os líderes abusivos. O que é que Deus diz para esses homens? Lá em Ezequiel, capítulo 34, versículo 2 ao 10, Deus manda Ezequiel falar enfaticamente e exclusivamente para aqueles que estavam cuidando do povo de Israel, os pastores de Israel. E aquele era um tempo em que os pastores não estavam fazendo sua missão, eles estavam justamente sendo abusivos. Você tem ideia de como isso é antigo, né? Lá no Antigo Testamento. E aí ele diz assim, olha, vai lá, Ezequiel, e fala para esses pastores o que eu vou te dizer. Eu quero convidar você a ouvir detalhadamente e comparar com algo que talvez você tenha vivido ou está vivendo. Ezequiel 34, 2 ao 10 diz o seguinte: Filho do homem, profetize contra os pastores de Israel. Profetize e diga-lhes, assim diz o soberano Senhor. Ai dos pastores de Israel que só cuidam de si mesmos. Acaso os pastores não deveriam cuidar do rebanho? Olha só que coisa interessante, né? O líder espiritual abusivo, ele só pensa nele e mais ninguém. Deus está sendo bem claro, vocês só cuidam de si mesmos. Versículo 3. Vocês comem a coalhada, vestem-se de lã e abatem os melhores animais, mas não tomam conta do rebanho. Ele está dizendo que o rebanho serve apenas para satisfazer os prazeres e necessidades dele. Ele só faz usar o rebanho, mas não cuida deles. Versículo 4. Vocês não fortaleceram a fraca, a ovelha fraca, a pessoa que está doente, nem curaram a doente, nem enfaixaram a ferida. Vocês não trouxeram de volta as desviadas, nem procuraram as perdidas. Vocês têm dominado sobre elas com dureza e brutalidade. Alguma semelhança com o que eu falei aqui? Eles não estão preocupados em cuidar de ninguém, eles não estão preocupados em apacentar ninguém, eles querem apenas serem autoritários para mantê-las debaixo do seu jugo. Versículo 5. Por isso elas estão dispersas, porque não há pastor algum. E quando foram dispersas, elas se tornaram comida de todos os animais selvagens. Quem sai de um sistema religioso abusivo, ele sai tão ferido que ele fica frágil e são difíceis de retornarem a um convívio de uma comunidade novamente por medo e por conta dos traumas, né? Versículo 6. As minhas ovelhas vaguearam por todos os montes e por todas as altas colinas. Elas foram dispersas por toda a terra e ninguém se preocupou com elas nem as procurou. Versículo 7, veja só isso. Por isso, pastores, ouçam a palavra de Deus. Juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, que visto que o meu rebanho ficou sem pastor, foi saqueado e se tornou comida de todos os animais selvagens, e uma vez que os meus pastores não se preocuparam com o meu rebanho, mas cuidaram de si mesmos em vez de cuidarem do rebanho,
ouçam a palavra do Senhor, ó pastores. Assim diz o soberano Senhor: estou contra os pastores e os considerarei responsáveis pelo meu rebanho. Ou seja, ele vai cobrar. E lhes tirarei a função de apacentar o rebanho, para que os pastores não mais se alimentem a si mesmos. Livrarei o meu rebanho da boca deles, e ele não lhes servirá mais a comida. Deus não está alheio a esses sistemas abusivos. A cobrança em cima desses abusadores vai ser com mão pesada, mão forte. Você um dia vai ver esses pastores abusivos já sofrendo em vida o peso da mão de Deus. Doenças da alma, doenças do corpo, não que Deus lance doenças sobre ele, mas o pecado de terem tratado mal o rebanho, de terem se servido do rebanho, vai causar neles reações terríveis. Deus não está alheio a isso, ele não está simplesmente ignorando, não. Ele cuida do rebanho dele, ele conhece o rebanho dele, e no tempo certo ele vem em busca de todos os que foram oprimidos, que foram maltratados, que foram usados por esses pastores, por esses homens e mulheres abusadores. Então não perca a esperança. Nós vamos falar amanhã sobre os efeitos desse abuso espiritual. E a minha oração é que, se você passou por isso ou está passando por isso, que o Espírito Santo te dê o discernimento de entender, a fim de que algo seja feito. E no dia seguinte falaremos sobre como sair desse sistema. E no último dia, na sexta-feira, encerraremos a série falando sobre como restaurar, recuperar a vida de alguém que foi abusado espiritualmente. E enquanto isso, nós vamos continuar caminhando e conversando no caminho.